Lucas 9. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhe: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais vestidos. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. E se qualquer da cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem eu ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu e falava-lhe do reino de Deus. E sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que indo aos lugares e aldeias em redor se agasalhem, e achem que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: nós não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para o povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que sobrou 12 cestos. E aconteceu que, estando eles só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo, lhes disseram: João Batista, outro Elias, e outro que um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao 3º dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando a orar, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias, não sabendo o que dizia.
E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando ele na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele eu ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, saiu ao encontro uma grande multidão. Eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até escumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos discípulos que o expulsassem e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estará convosco? Vós sofrerei? Traze-me cá o filho. E quando vinha chegando, ele o derrubou e convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, e o entregou ao seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam estas palavras, que lhes era encoberta, para que a não compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre a qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento dos corações, tomou o menino e pô-lo junto a si, e disse: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim também. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, este mesmo é o grande. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsa demônios, e lhe proibimos, porque não te seguem conosco. E Jesus disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para preparar pousada, mas não o receberam, porque seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves dos seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Jesus disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 10. Depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, e todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhe: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus.
Mas em qualquer cidade em que entrardes, e vós não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou sacudindo sobre vós, sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor do juízo do que para vós. E tu, Capernaum, serás levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu via como o raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse, o que está escrito na lei, como leis? E respondendo disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando o retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. Igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse, cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, destes 3 te parece qual foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse, o que usou de misericórdia com ele. Disse, já este bem. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixou servir sozinha? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 11. Aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos.
E ele disse: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos qualquer que nos deve. Não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importune, já está a minha porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhe por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abre-se. E qual pai dentre vós que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe pedirem. E estava ele expulsando um dos demônios, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa por Beelzebu, príncipe. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo está assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso por Beelzebu. E se eu expulso por Beelzebu, por quem os expulsa vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura, em quem confiava, e reparte os despojos. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não junta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então sai, vai e leva consigo outros espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estando desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre as multidão levantou a voz e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a guardam. E juntando-se à multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os nínives, assim o Filho do Homem será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração, e os condenará, pois até os confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui esta quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. E ninguém, acendendo uma candeia, o põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o olho simples, também todo o corpo será luminoso. Mas quem for mau, também o corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia se alumia com seu esplendor. E, estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-o, vendo que se não levantava antes do jantar. E o Senhor disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo,
e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior, não faz também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a arruda, toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas, e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e a saudação das praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse: Mestre, quando dizeis isto, também nos afrontas a nós. E ele disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais a sepulcro dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis na obra dos vossos pais, porque eles o mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. E dizendo isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente, fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Lucas 12. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido do gabinete sobre os telhados será pregoado. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cestis, e também deles está esquecido diante de Deus. Até o cabelo das vossas cabeças está contado. Não temais, pois, mais valeis do que muitos passarinhos. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, nada lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convenha falar. Disse-lhe um da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juízo ou repartidor entre vós? E disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, que a vida de qualquer que não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirá a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim, aquele que para si junta tesouros e não é rico para Deus,
E disse aos discípulos: portanto vos digo que estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo o que vestireis, mas é a vida do que é o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiros. A Deus os alimenta. Quanto mais valeis do que todas as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus ainda assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que é vez de comer ou que é vez de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas estas coisas. Mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmola aos pobres. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos, acesos das vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Disse-lhe Pedro: Senhor, dizei esta parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo e ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados, a comer, a beber, a embriagar-se, verá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora em que ele não sabe separá-lo-á, e lhe fará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que o não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E se qualquer que muito for dado, muito lhe se pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vem lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. E como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido com o filho com o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do açoite, logo dizeis: lá vem chuva. E assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma. Assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? E porque não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o seu adversário magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te enterre na prisão. Digo que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil.